Fala galera, Thiago Zonino aqui, tudo bem? Bom, vamos lá. Como vocês já sabem, meu Vox Continental tá indo embora, né? Então eu vou gravar um review bem rápido para vocês aqui, só porque realmente o pessoal tinha me pedido para gravar, eu acabei não gravando e agora eu vou gravar um overview sobre ele bem rápido para explicar algumas coisas e mostrar alguns sons, beleza? Então vamos lá. Por que eu estou filmando só essa parte do teclado? Porque isso aqui é o painel completo dele. Tá? Ele é um painel bem compacto. Para o lado direito sobra um espaço de carcaça mesmo. Mas o que a gente vai utilizar, o painel, ele está aqui. O painel frontal dele, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um módulo de efeito, certo? Onde dentro do módulo de efeito eu posso ligar ele e desligar a hora que eu quiser. E escolher entre compressor, drive, wah, chorus, phaser e flanger. E regular ele aqui para cada timbre, né? Então, cada timbre que eu fizer e eu salvar aqui dentro do teclado, eu consigo salvar com essas configurações aqui. Reverb, eu também tenho a configuração de reverb aqui, liga, desliga, e consigo mudar a intensidade do reverb. Delay, mesma situação. Tap tempo para o delay, certo? E liga e desliga o equalizador geral do teclado, tá? Eu posso fazer uma equalização geral para um PA que eu vou tocar e deixar ligado aqui ou desligado, tá? Mudar o estilo de reverb. Ele tem vários tipos de reverb aqui, ele tem desde reverb de mola até reverb hall, plate, aqueles reverbs mais utilizados, né? A gente segura o exit e aperta em reverb. Ele dá aqui para eu selecionar o reverb que eu quero. Se eu quero 1, quero 2, 3, 4 e 5, tá? Então esse aqui é o reverb, certo? Posso selecionar entre vários tipos de reverb. A mesma coisa funciona com o flanger, né? Eu posso clicar com o flanger, não, com delay. Eu posso clicar aqui e escolher o tipo de delay e por aí vai, né? Nesse lado aqui eu tenho os painéis dos timbres, dos módulos do teclado, né? Então quais módulos ele tem aqui nesse lado? Nesse lado ele tem electric piano, ele tem piano acústico e key-layer, que daí key-layer vai abordar keys em geral, como clavinetes, flautas e outras coisas, brass, que é realmente brass, instrumento de sopro, strings, leads, synths em geral, e others, que daí vem timbres de contrabaixo, violão, guitarra, entre outras coisas, né? Então aqui são os timbres, vamos dizer que é da parte geral dele, que o basicão de tudo, né? Na parte de pianos acústicos eu tenho os grandes pianos, que daí tem os CPs ali e os pianos elétricos grandes, né? Grand piano, que teoricamente seriam os pianos de cauda, e upright, que são os pianos de armário, né? E aqui eu consigo mudar as variações de cada piano que eu quero, né? Então aqui eu seleciono, eu quero um piano grande, ele vai me puxar as variações de piano que eu vou ter disponíveis aqui. Cada um com a sua característica, tem uns mais fechados, outros mais abertos, outros com a opção de abrir ou fechar a tampa pelo pitch bend, mas é mais ou menos por aqui. Daqui a pouco eu vou tocar e vou mostrar algumas coisas aqui, vocês vão entender. Então aqui são os pianos acústicos, certo? Pianos elétricos que eu consigo escolher entre Tiny, Reed ou FM, né? Eu posso deixar pré-configurado aqui, por exemplo, eu quero o piano 2 Tiny, quando eu clicar eu quero que vá para o piano 5 Reed e eu quero que vá para o piano 9 quando eu for para o FM. Ele deixa pré-configurado aqui os pianos. Vou clicando, ele vai mudando. Para o lado de cá, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse painel, que em teoria seriam os drawbars, né? Que eu posso fazer várias coisas, não só drawbars com ele. E eu tenho o liga e desliga de cada módulo, né? Posso ligar o módulo de órgão, posso ligar o módulo de piano, posso ligar o módulo de piano elétrico, de layer. Posso fazer layer entre os dois, se eu clicar junto, eu já fiz o layer automático, né? Cliquei aqui, eu fiz o layer, por exemplo, então vou fazer aqui um layer de piano e piano elétrico, ó, estão os dois ligados. Eu posso aqui no knob regular o volume de cada um certinho, posso escolher o modelo de cada um que eu quero, e se eu quiser eu posso até salvar aqui nas cenas, né? Que as cenas são como se fossem os patches, os timbres, né? Então eu posso salvar aqui também, né? E aí eu tenho para cada cena 4 bancos, né? Banco A, 4 cenas, banco B, 4 cenas, banco C, 4 cenas e banco D, 4 cenas. Ele tem até algumas cenas de usuário que eu não acessei ainda, não mexi, mas ele tem disponível, tá? Nesse lado aqui eu tenho um módulo de órgão, né? Então aqui
eu ligo e desligo o upper do órgão, tem as duas opções, né, o upper e o lower. Eu posso splitar o órgão, certo? E esse botão de split é o mesmo botão que eu uso para splitar outros timbres, então eu posso splitar aqui um hex layer e um piano, certo? Está splitado. Se eu segurar aqui e apertar numa tecla, ele definiu onde é que está a divisão desses timbres, né? Então é o mesmo botão que eu uso para splitar o órgão, é o botão que eu uso para splitar as outras categorias. Aqui no órgão eu tenho CX3, né, que é o antigo Korg, né? Vox, que são os órgãos do Avox, e os Compacts, que são órgãos variados, né? Tem vários tipos ali dentro. Então aqui eu seleciono o tipo de órgão que eu quero, seleciono se a rotary vai estar ligada ou não, seleciono se o vibrato ou chorus vai estar ligado ou não. Existem algumas opções aqui dentro que eu posso definir a velocidade da rotary, o ruído que vai fazer da caixa do drive, né? E aqui eu faço meio que todas as configurações de órgão, e se eu quiser mexer no drawbar, eu ligo a opção de órgão aqui e o drawbar já está aqui pronto para eu mexer e fazer o que quiser com ele. Essa tela eu uso tanto para mexer em drawbar, como eu uso para mexer na parte de key hex layer, quando eu estiver aqui nessa opção. Ele habilita para eu mexer no ataque, decay, release, cutoff, ressonância, pitch, LFO e tudo mais, né? Ou, se eu ligar o equalizador, ele habilita para eu mexer no equalizador geral do teclado, né? Mas eu não uso o equalizador geral, então geralmente eu deixo desligado. Nessa última parte aqui, botão de transpose de oitava, que é bem importante, porque né, um teclado desse a gente usa bastante. Dynamics, que ele liga as dinâmicas desse timbre específico. Se o timbre tem uma dinâmica, ele vai ser por aqui que ele vai trabalhar essa dinâmica. Um piano mais aberto, um piano mais fechado, um órgão mais quente, um órgão mais fechado. A válvula, que eu ligo ela e regulo aqui, ela dá uma esquentada no timbre, vamos dizer assim. E o volume geral do teclado. Isso aqui é o painel frontal, é um overview dele, é o simples, é o básico, é o qualquer coisa, tá? Então isso aqui é só uma visão geral. Agora eu vou mostrar o painel traseiro. Painel traseiro desse camarada. Essa logo linda, que eu acho linda, dá para desligar ela, tá? Tem opções ali dentro do teclado que você consegue desligar ela. Entrada da fonte, fonte é externa, tá? Essa é a entrada dela. Botão de liga e desliga, fone de ouvido, saídas XLR balanceadas, lindas, ótimas, dá um baita brilho no som, dá um baita ganho. E saídas LR normais, né? Esse botão aqui é um botão que você pode alternar ele quando tiver com algum ruído referente a DirectBox ou até energia, você troca aqui. Eu não saberia explicar exatamente qual que é o nome dessas funções, mas você mexe nele e o ruído diminui, né? E as entradas de pedal, damper, né, sustain, velocidade da rotary e algum outro pedal de controle, tá? Mas eu consigo ligar e desligar a Leslie também aqui no pedal de sustain. Ali no cantinho do meu stay estão saídas para controlador, né, para você ligar ele como controlador, entrada de pendrive para fazer as configurações dele, etc. E as entradas e saídas MIDI. Lá no outro lado não tem nada, é só mesmo a logo do Vox Continental, beleza? Aqui é mais um overview rápido sobre o painel. Aqui os efeitos, né? Equalizador, o painel dos três principais ali dos timbres de piano e case. O painel onde eu ligo e desligo os módulos e seleciono as cenas e mexo em todo as configurações, né, de equalizador, key layer e órgão, né? E o painel onde eu ligo e desligo o órgão ali, onde eu mexo nas configurações de órgão, válvula e drive. Agora é o seguinte, eu vou ligar a minha interface aqui e vou tocar um pouquinho nos presets de fábrica, tá? Só para vocês darem uma olhada, beleza?